No ar mais um programa Sala de Opinião e com um convidado muito especial no dia de hoje. E nós vamos conversar com Jean Negreiros. Jean Negreiros é diretor administrativo do Hospital do Câncer de Barretos, aqui na capital, aqui em Porto Velho. Nós sempre tivemos uma demanda muito grande de pacientes do estado de Rondônia para Barretos. E, logicamente, que pensando nisso, pensando em dar um apoio muito maior aos nossos pacientes que necessitam dos cuidados especiais com relação aos tratamentos para câncer, uma unidade foi criada aqui em Porto Velho. E nós temos o Hospital do Câncer de Barretos, unidade em Porto Velho. E o seu diretor administrativo está aqui com o Jean Negreiros, está aqui conosco hoje, vai conversar sobre a importância desse hospital e do que está sendo feito para que possamos dar mais assistência, o hospital possa dar mais assistência à nossa população. Então, bem-vindo, diretor, bem-vindo nosso amigo Jean Negreiros. Obrigado, doutor Aparício, nosso amigo de longa data, companheiro médico. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje com o senhor, podendo mostrar um pouco do nosso trabalho no estado de Rondônia. A unidade de Barretos, filial Rondônia, ela vem desempenhando um trabalho magnífico, já estamos aqui há quase 5 anos, e é uma honra estar aqui hoje, convidado pelo senhor. Obrigado, Jean. Jean, todos nós sabemos que o Rondônia, o estado de Rondônia, mandar uma demanda muito grande de pacientes aqui do estado para Barretos, né? E além dos custos desses pacientes se tornar muito grande, era uma grande dificuldade para os nossos pacientes se deslocar de Rondônia, dos mais diversos municípios de Rondônia, para Barretos. Então, pensando nisso, é que foi criada essa unidade aqui em Porto Velho, do Hospital de Barretos. Isso foi um grande avanço, né? Com certeza, doutor Aparício. Isso começou lá em 2011. Em 2011, o diretor-presidente do Hospital do Câncer de Barretos, Fundação Pio XII, Henrique Prata, ele veio a Rondônia, ele veio entregar um prêmio para o Estado. Ele recebia anualmente, ainda recebe, um prêmio da Avon de $1 milhão. Aí ele escolhe um estado da federação com dificuldade de prevenção e ele vem e entrega esse prêmio, que é o aparelho de mamografia, heterotaxia e todos os complementos para iniciar uma prevenção. E naquela ocasião, ele veio também preocupado com a quantidade de pacientes que era e é atendido em Barretos até hoje. E naquela ocasião ele falou: Jean, eu queria entender um pouco por que esses pacientes migram para Barretos e muitas vezes são reoperados em Barretos. Eu queria entender, mostra para mim a estrutura. A gente naquela ocasião, a gente também estava à frente do hospital de base, que era a referência para tratamento de câncer, e ele foi visitar a ala de oncologia, ele ficou perplexo. Estava no estado de calamidade pública, o governador naquela ocasião tinha decretado estado de calamidade pública devido à dificuldade que a saúde do estado ele estava passando. E ele visitando a ala, ele ficou assim perplexo, porque era uma das piores alas do hospital, uma ala super lotada, o local que era para ter 2 pacientes tinha 6, 7, 8 pacientes, mofo, fungo nas paredes. E naquela ocasião, na visita dele, ele ficou assim numa situação horrorizado. Ele nunca tinha visto algo daquele, já tinha visto muita coisa feia pelo Brasil afora. E dessa indignação dele, ele foi até o governador e naquela ocasião ele levou o governador: precisa ajudar essas pessoas, não tem como deixar esse povo aqui morrendo ali numa ala daquela forma. E foi quando surgiu o compromisso dele vir para Barreto, vir para Rondônia e construir ali onde está hoje o Barretinho, a unidade atual, construir ali uma unidade nova. E assim foi feito. O Estado arcou na ocasião com a metade e a Fundação Pio XII arcou com a outra metade. E isso fez com que o Estado começasse ali em 2012 um tratamento digno, um tratamento honesto com o paciente. E uma unidade pequena que foi concebida para 200 atendimentos dia, hoje ela está ultrapassando 600 atendimentos. Então, assim, tudo iniciou lá em 2011 com essa visita inicial do Henrique Prata. O doutor Henrique é um homem visionário, um homem de uma humanidade, algo assim fantástico, né? É fantástico, um coração
muito grande, você não sabe os limites dele, porque ele está aqui em Rondônia, ele está em Macapá, ele está em Palmas, no Tocantins, ele está em Juazeiro, na Bahia, ele está no Mato Grosso, ele está no interior de São Paulo, e se ele só agora está entrando em Rio Branco, no Acre, assumindo também lá. Então, assim, essa indignação dele fez com que o Brasil o respeitasse como um homem que é, e pelo bem que ele faz aos pacientes que padecem dessa doença tão terrível, né? Uma doença que a cada dia vem aumentando, e a perspectiva não é tão boa para os próximos anos no Brasil e no mundo, né? A tendência é o câncer continuar cada dia mais agressivamente crescendo, e a gente ter homens com essa visão dele, de não querer fazer nada de qualquer jeito, ele faz bem feito. Isso é a grande relevância de trabalhar com ele. É uma satisfação muito grande nós estarmos na equipe Pio XII hoje, por esse coração que leva esse projeto, que é o Henrique Prata. Doutor Jean, naquela época em que os pacientes tinham que recorrer a Barretos, muitos pacientes ficavam aqui sem tratamento, porque não tinham condições de ir para Barretos, não tinham dificuldade de acesso ao tratamento, né? Com certeza. Um caso até, para exemplificar isso, naquela ocasião ele recebeu uma carta, quando ele veio para cá, que tinha um paciente, se uniu 8 amigos e conseguiram pagar um Sêneca e levá-lo a Barretos. Esse paciente, lá no entorno dele tinha mais 6 pacientes. Os 6 pacientes deles, que tinham sido operados, vieram a falecer devido à infecção hospitalar, mesma bactéria. Então ele conseguiu sobreviver. E ele mandou o relato dele para o Henrique, antes do Henrique vir para cá. Então as pessoas, elas até hoje, doutor Aparício, ainda, apesar de nós estarmos aqui, ainda existe uma quantidade, digo ainda aqui, 50%, para você ter uma ideia, hoje o hospital tem em média de 11 mil pessoas tratando um ano, na estrutura toda. Quando eu falo estrutura toda, nós temos hoje aqui no Barretinho uma média dos 5 anos de trabalho, média de 9 mil casos novos. Barretos hoje possui ainda 8 mil pacientes ano de Rondônia, que ainda vão para Barretos. Então, mesmo com a unidade? Mesmo com a unidade nossa aqui. A nossa unidade, ela faz 80%. Hoje a gente, 70%. Hoje a gente não faz a pediatria, não faz a hematologia e a gente não faz a neuro. Esses casos a gente encaminha para Barretos. Então, assim, esses pacientes, eles se unem, as famílias vendem o que tem, fazem rifas, compram uma passagem e vão para Barretos. Quando não, elas conseguem o TFD. O TFD, o Estado ainda consegue acabar. Mas naquela ocasião, segundo as informações que a gente tinha na época, não tinha esse TFD eficiente como é hoje. Então, naquela ocasião, o paciente ia por conta mesmo. Ele se virava, ia 3 mil quilômetros, chegava lá e tinha um tratamento. E assim, isso gerou, hoje, o Estado de Rondônia proporcionalmente, que ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital do Câncer tem um déficit mensal de 20 milhões. Ele custa 35 milhões de reais mês e o SUS paga 15 milhões. Então, o Estado de Rondônia, ele é o estado mais solidário para o projeto do Hospital do Câncer de Barretos no Brasil. Então, para você ter uma ideia, o ano passado o hospital conseguiu, a arrecadação de ajudas aqui em Rondônia chegou a 18 milhões de reais. Então, para você entender o quanto um estado tão pequeno consegue ajudar. Mas isso tudo foi produto desse acolhimento, dessa humanização. Quando o paciente chega em Barretos e quando é atendido aqui na nossa unidade, ele se sente realmente bem tratado, apesar de ser um atendimento 100% SUS. O hospital, ele não divide o ambiente, não existe tratamento pago e tratamento SUS. O hospital é só SUS, é 100% SUS. A concepção da fundação foi com esse objetivo, atendimento 100% SUS. Ela tem... Independente do seu padrão social e econômico, né? Independente do padrão social. Então, uma fundação que tem 55 anos. Você imagina, esse ano fez 55 anos. Então, aqui em Rondônia, inaugurou em 2012. Esse ano a gente vai fazer 5 anos. E aí eu vou explicar mais para o senhor um pouco sobre o porquê da necessidade do novo Hospital do Câncer da Amazônia. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos.
Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com o Sala de Opinião. E ao meu lado, Jean Negreiro. Ele é diretor administrativo da unidade do Hospital do Câncer de Barretos, aqui em Porto Velho. E vem fazendo um trabalho que para nós tem uma importância muito grande, uma relevância muito grande. Não só ele, mas como o Henrique Prato e toda a equipe. O hospital, a unidade de Porto Velho, tem se mostrado extremamente importante nesse contexto. E nós sabemos da sua importância realmente para essas pessoas que tanto necessitam, né? E uma pergunta, Jean, com relação ainda ao número de pacientes que procura. Existia, logicamente, quando não existia essa unidade, já existia um número elevado. Com a unidade de Porto Velho, o que aconteceu com o Hospital de Barretos, a central e a unidade de Porto Velho? Houve uma divisão, aumentou o número de pacientes, ou a procura é maior? Qual o comportamento desses pacientes? O senhor, como médico, o senhor sabe que do serviço público, quanto melhor é o atendimento, maior o número de pacientes que procuram o serviço. O Hospital do Câncer de Barretos, ao ele iniciar os atendimentos em Rondônia, a gente tinha uma estimativa de média de 200 atendimentos por dia. E quando a população sabe que existe um tratamento rápido, digno, honesto e eficaz, os demais municípios, os demais estados começaram também a enviar paciente para Rondônia. Então, inicialmente a nossa intenção era segurar em Rondônia 70%, 80% e mandar para Barretos só mesmo as especialidades que não eram tratadas aqui. Mas isso estourou, ao ponto, doutor, parece que o hospital hoje virou uma lata de sardinha pela quantidade de paciente. Mais de 600 atendimentos por dia, entre tudo, né? Entre todos os atendimentos. Então, a proporção que eles foram sendo bem atendidos, isso é o boca a boca. Como é em Barretos, entendeu? Apesar de todo o atendimento nosso aqui, ainda 50% a 60% do câncer, ainda de todo o estado, do interior do estado, ainda desce para Barretos. Então, a unidade ela foi concebida com uma intenção de absorver, mas o número de atendimento triplicaram, quadruplicaram. Então, hoje o hospital, ele atende entre as duas unidades, Rondônia e Barretos, uma média de 11 mil casos novos ano. Então, é uma quantidade. E esse paciente de câncer, ele é um paciente que ele gira no hospital numa proporção muito grande. A gente tem a metodologia multidisciplinar, o atendimento multidisciplinar, que nenhum médico ele decide o tratamento só. Então, ele passa com todas as especialidades, ele passa com as especialidades complementares, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, a parte de reabilitação. Então, ele consegue receber vários atendimentos no mesmo dia. Então, isso aumenta a quantidade de atendimento num dia, mas ele sai com o tratamento dele definido. Então, a proporção que melhorou também aumentou o número de casos. E Rondônia, apesar de tudo, a gente, se Deus quiser, a gente, com essa nova unidade, que foi necessário a construção dela, a gente imagina com o nosso centro de pesquisa, a gente entenda um pouco o que acontece com Rondônia, com esse número tão elevado de câncer. A gente sabe que por nós sermos a unidade referência para tratamento de câncer no estado, é normal que esse atendimento ele seja direcionado principalmente para a nossa unidade, o que pode dar essa sensação de muito paciente com câncer, né? E quais os tipos de câncer mais comuns aqui na nossa região amazônica, principalmente aqui em Rondônia? O Rondônia no homem o câncer de próstata, né? Na mulher o câncer de mama e colo uterino. Então, o senhor sabe que o estado ele carece muito de prevenção. Então, o estado de Rondônia ele vem melhorando muito e a gente iniciou um trabalho há 3 anos, um trabalho de rastreamento. No caso, nós temos 2 unidades móveis, uma na capital, Porto Velho, e uma no interior do estado, uma fica em Ji-Paraná.
Cada unidade móvel dessa é uma carreta, que ela possui um mamógrafo e uma equipe para fazer o exame de Papa Nicolau nas mulheres, né? Então, a gente consegue, com esse trabalho, diminuir a qualidade do câncer que chega na nossa porta, o avanço. A maioria dos cânceres, para você ter uma ideia, ele chega em estado avançado. A única forma de você diagnosticar esse paciente com chance de cura, de um tratamento eficaz, é você diagnosticar no tempo certo, que é no início da doença, né? Então, esse trabalho de prevenção com as 2 unidades móveis, ele tem tido uma importância muito grande para a nossa instituição. Hoje nós estamos no Brasil com quase 20 unidades móveis de atendimento, de rastreamento de câncer. Então é um trabalho que fez com que o hospital ganhasse em 2011 e depois disso, em 2013, um dos melhores projetos de prevenção do mundo. Essas unidades já percorreram quantos municípios aqui em Porto Velho? O estado de Rondônia, em Rondônia, essa unidade de Porto Velho, ela é responsável por Porto Velho e até Ariquemes. A unidade de Paraná, ela é responsável pelo Cone Sul e a parte que Ariquemes não é coberta. E a daqui ainda é responsável, ainda chega... Mas qual o suporte de Paraná em termos de sem ser unidade móvel? Existe um suporte hospital? Não, existe uma unidade fixa, né? Essa unidade fixa, ela é referência da unidade móvel. Os exames que dão alterado, precisa de uma contrarreferência ou de uma complementação, ela é feita na unidade fixa, que é o ultrassom ou um mamógrafo na unidade fixa. E fica onde? Dentro do Hospital Regional de Paraná? Lá em Ji-Paraná nós temos, eu acredito que não é no Hospital Regional. Nós temos uma estrutura que nós construímos lá, entendeu? A sociedade se uniu e fez lá. Que beleza. Recebemos um terreno e a gente tem um pequeno em Ji-Paraná comparado ao de Porto Velho. De Porto Velho é maior, é uma equipe muito maior, e o que não faz em Ji-Paraná vem para Porto Velho, para ser a contrarreferência. Porque a intenção é a mulher que de 40 a 69 anos, que não tem nenhum tipo de sintoma, ela entra na carreta e faz um exame de mamografia sem sentir nada. E a intenção é, neste exame, a gente conseguir e diagnosticar um tumor inicial pequeno, com possibilidade de tratamento numa pequena cirurgia. Então isso, pra você ter uma ideia, um câncer de mama no estágio inicial, ele custa para o hospital R$10.000. E o câncer de mama tardio, esse que já se descobre bem avançado, ele custa a média de R$150.000. Ó, a discrepância, né? Nós sabemos, doutor Jean, que muitas vezes a falta de informação, a falta de conhecimento nos leva a não procurar o serviço, a não procurar fazer o preventivo. E o que podemos fazer com o objetivo de não só de motivar, mas que orientar a nossa população no sentido da prevenção? Prevenção, ela nasce na atenção básica, ela tem melhorado muito nos últimos anos, meses específicos, nós temos aí o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, aí já saiu, acredito que acho que é junho, laranja, verde, que é da cabeça e pescoço. Então, assim, são meses específicos, só que a população tem que lembrar que não é só no Outubro Rosa e não é no Novembro Azul que ela precisa fazer prevenção. Ela tem que se conscientizar que esse exame para a mulher, digamos, no caso, o câncer de mama é um dos cânceres que mais cresce no Brasil. E o Sistema Único de Saúde, ele pactua que a idade é de 50 a 69 anos para realizar a mamografia anualmente, de 2 em 2 anos, rastreamento. No caso, nós, a instituição, a gente pactua o protocolo holandês e o protocolo americano, que é de 40 a 69 anos. Então, todas as mulheres nessa faixa etária, ela tem que anualmente, a cada 2 anos, realizar uma mamografia. E no caso do homem, média de 42, 45 anos, o homem iniciar uma visita ao urologista para daí se iniciar o preventivo, que no caso existe o PSA, que é o exame de câncer, mas existe um tabu com respeito ao toque retal. O homem é muito resistente a tudo isso, é rebelde, né, ao tratamento, né? Rebelde, existe uma dificuldade muito grande. Mas nessa consulta o urologista ele consegue
ou o clínico também, da atenção básica, ele consegue convencer a importância, porque é um câncer mais comum. Não estou sentindo nada, por que eu vou ao médico? Não estou sentindo nada, essencialmente essa conversa. Não vou me submeter a isso, né? E a mulher também, ela também, em determinados momentos, ela não fala, não estou sentindo nada, não precisa ir ao médico, não precisa fazer o preventivo. Isso. Se eu estivesse sentindo alguma coisa, eu iria. E não é assim, né, doutor? Não é assim. Então, por isso que a carreta, ela vai até o paciente, ela vai ao bairro do paciente. Então, próximo à casa dele. Então, aquela dificuldade de chegar e ir a um hospital, eu não estou sentindo nada, não vou no hospital. Então, a unidade de prevenção, ela também, além de fazer a mamografia, ela faz também o Papa Nicolau. A diferença do nosso Papa Nicolau é que a citologia líquida, né? Ela tem uma possibilidade de erro muito menor que a citologia convencional, que é realizada hoje. Nem o Ministério da Saúde ele nem cobre esse exame. O hospital ele faz o que é certo. Então a citologia líquida ela é mais eficiente no diagnóstico. Então a gente se conscientizar os nossos pacientes, conscientizar a população, a gente sabe que entidades como a própria entidade Faculdade Aparício Carvalho, FINCA, ela tem um trabalho muito bom na parte de prevenção, tanto bucal, a gente sabe que tem no curso de medicina vocês trabalham bastante. Então, eu acho que conscientizar toda a sociedade, a população, os empresários, e que possam não somente trabalhar a prevenção nesses meses específicos. Lembrando que o ano tem 12 meses e que nós temos que trabalhar do primeiro dia ao último dia do ano, a prevenção. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e sempre pensando na prevenção, mas já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com Sala de Opinião e entrevistando o Dr. Jean Negreiros. Ele é diretor administrativo do Hospital do Câncer de Barretos, aqui a unidade de Porto Velho. Doutor, quais são as principais especialidades que tem o Barretinho aqui em Porto Velho? Aqui nós temos as principais especialidades para o tratamento de câncer, né? Nós temos a oncologia clínica, que são os médicos responsáveis pelo tratamento de quimioterapia, que complementa as demais especialidades. Nós temos a oncologia cirúrgica, que aí entra o digestivo, né? Temos a ginecologia, aqui em Rondônia também, a equipe que trabalha com os cânceres relacionados à parte da mulher. Nós temos a mastologia, temos uma equipe de mastologistas aqui, e a cabeça e pescoço, temos em Rondônia. Temos pele e cirurgia reconstrutiva, aí entra plástica. Temos a parte paliativa também, especializados em paliativo. E as especialidades complementares, a urologia, que tinha esquecido da urologia, muito importante, é um dos carros-chefe do hospital. Tem uma equipe de urologistas e as especialidades que não são médicas, que são muito importantes para o paciente, como a nutrição, a fisioterapia, os psicólogos, o serviço social, fonoaudiólogo. Então, toda a equipe multi, a enfermagem, uma enfermagem específica, paciente com câncer. Então, hoje nós temos... Não se consegue trabalhar sem uma equipe dessa, né? Com certeza, não consegue. O tratamento de câncer, ele não é... Ele é uma doença multifatorial que, a todo momento, o paciente tem que retornar à unidade. Então, nós temos um pronto-socorro na nossa unidade, que dá apoio aos pacientes que estão... A gente fala que é o CIA, né? Centro de Intercorrências Ambulatoriais. Paciente que é atendido no hospital ou não é atendido no hospital, que passa mal e chega no hospital, na nossa unidade hoje,
ela é recepcionada por uma equipe treinada, médicos 24 horas, equipe de enfermagem 24 horas, que vão tirar a dor do paciente, diminuir o mal-estar dele, diminuir se tiver com vômito. Então, o que mais é comum no paciente com câncer, e até complicações maiores, obstruções. Então, esse pronto-socorro, ele recepciona esse paciente, medica ele e aciona a especialidade específica, urologia, digestivo, cabeça e pescoço e todas as demais. Quantos funcionários temos na totalidade trabalhando? Hoje o hospital ele tem em média funcionários fixos, nós temos em média de uns 200 funcionários, temos mais a equipe médica, né? Totalizando uma média de uns 300 funcionários entre os diretos e os indiretos, né? Um número elevado, um número bom de funcionários, bastante né? funcionários. Doutor, e mediante o sucesso, né, do tratamento e a importância do Hospital do Barretinho, aqui em Porto Velho, surgiu a ideia de construir outra unidade grande, que será o Hospital de Câncer da Amazônia. Gostaria que o senhor falasse desse projeto. Pois é, doutor Aparício, como o Ben tinha falado lá atrás, o número de atendimento só aumentou de 2012 a 2014 e de 2014 até hoje. Então, ali em 2014 para 2015, o Henrique viu que o hospital já não estava dando conta do número de atendimento elevado. E ele falou, não posso deixar esse nosso paciente aqui, até porque ainda existe uma dependência do nosso serviço, de alguns serviços do hospital de base, que a gente nunca conseguiu desvincular pela própria estrutura, né? Sala cirúrgica compartilhada, UTI compartilhada. Então o Hospital do Câncer de Barretos, a filosofia do hospital é fazer o câncer começo, meio e fim dentro da nossa instituição. Isso garante a eficiência no tratamento. Então, foi necessário naquele momento, o Henrique viu a necessidade e começou a procurar pessoas que pudessem ajudar. E naquela ocasião surgiu 2 empresários que doaram o terreno de 100 mil metros quadrados, que é onde está sendo construído o Hospital do Câncer da Amazônia. E ali o Henrique falou, Jean, aqui vai ser o Hospital do Câncer da Amazônia. A gente vai construir esse hospital e ele vai ser referência para toda a região norte. E inicialmente falei, Henrique, você acha que quanto tempo a gente consegue? Vamos, acho que uns 5, 10 anos, né? E aconteceu o improvável. Em 2 anos, praticamente, a obra quase concluída, com a obra para junho agora, a gente começar o atendimento ambulatorial. Um hospital muito grande, nesse primeiro momento, 25 mil metros de construção, de 100 mil metros quadrados. Então, a gente começou aí, final de 2014, 2015 ali, e nós já estamos concluindo ali agora, quase 9 mil metros, agora em junho, já vai ser entregue. E os serviços que serão oferecidos, serão o mesmo serviço que existe em Barretos? Isso, doutor Aparício, é um projeto muito moderno, um projeto inovador, um projeto, tudo que Barretos, ao longo do tempo, se aperfeiçoou para chegar lá, como que está, uma construção de 130 mil metros em Barretos, a matriz. Então, Barretos proporcionou uma obra com nível avançado tecnológico, uma obra toda em fibra ótica, uma obra toda departamentalizada, uma obra com a qualidade dos grandes hospitais amigos nossos dos Estados Unidos, o MD Anderson, o St. Jude's. Então, assim, nós teremos aqui um dos hospitais mais modernos do Brasil. Digo para o senhor, o Henrique costuma dizer que não tem em São Paulo, não tem ainda em São Paulo, um hospital com o nível de tecnologia que teremos aqui em Porto Velho. Que avanço, hein? Avanço, muito grande. E assim, a gente se espanta, né? Porque em menos de 2 anos a gente tem uma obra nessa proporção. E o grande fator, doutor Aparício, para que isso acontecesse, foi o coração das pessoas, o povo de Rondônia, os empresários locais. Então, para o senhor ter uma ideia, inicialmente falei, Henrique, toda a equipe falava, Henrique, quando que a gente vai conseguir? Tem algum dinheiro para essa obra? Vocês não se preocupem, quando a gente fincar a primeira estaca
naquele projeto, a população vai enxergar e vai acreditar e vai começar a ajudar. E assim foi. Um empresário doou, leu um livro dele, né? Do aeroporto de Brasília, estava folheando, ele chegou em Manaus, continuou. Acho que o senhor deve conhecer o senhor Luiz Gastaldi, que era daqui de Rondônia, foi para Manaus. E ele veio um dia, Henrique, li esse livro, eu vim aqui em Rondônia e queria te conhecer para ver o que eu posso te ajudar. E naquela ocasião ele ajudou com R$1 milhão, que foi o pontapé inicial. E daí veio o Grupo Cicobi. O Grupo Cicobi, ele se uniu com todos os cooperados de Rondônia e da região norte, e eles conseguiram aportar e beneficiar todo o ambulatório, em torno de R$2.600.000. Obra já praticamente concluída. Tivemos aí a parceria com o grupo Mirandex. Mirandex está proporcionando em média de uns R$800 a R$1 milhão, os vidros da obra. E nisso a gente teve aquele grande show que foi bem noticiado no Brasil, o astro americano, o Garth Brooks. Ele veio a Barretos e aquele dinheiro daquele show, ele era para beneficiar a obra daqui, que é a internação. Então, chegamos a arrecadar quase 8 milhões, que é o que está sendo concluído a internação do hospital. E aí, em seguida, tivemos a parceria com o grupo Big Sal, 3,5 milhões, estão construindo o centro cirúrgico. E, por último, agora, o seu João Gonçalves, dono do grupo Irmão Gonçalves. Ele encontrou o Henrique Prata e falou, Henrique, eu estou vendo todo mundo ajudando, eu não posso ficar de fora. Quero ajudar, né? Quero ajudar. E aí, ele foi diferente, ele chegou e falou, Henrique, eu quero construir, quero te entregar na chave. E eu acredito que a UTI, que é o que ele está investindo 3,5 milhões, acho que fica pronta primeiro que o centro cirúrgico que a gente está construindo. Tá bem rápido. Parabéns, seu João. É algo fantástico isso, fantástico, né? E como vai funcionar em termos de manutenção dessa unidade? Se é um hospital da Amazônia, os estados que envolvem a Amazônia, eles vão ter a sua parcela de colaboração? Vão poder ajudar? Como? Isso. O hospital, a intenção, o que nós estamos esperando, é que ele seja credenciado e habilitado como CACOM. Ele tem a possibilidade de fazer um tratamento do pequeno ao mais complexo na mesma unidade. Então, as conversações que nós estamos tendo agora com o governo do estado de Rondônia, que iniciou conversa com os outros estados, é para pactuar protocolos e com isso conseguir receber também recursos dos demais estados da região norte. A gente atenda o paciente da região norte, mas que não somente o estado de Rondônia arque com esse custo, né? Então, a Secretaria Estadual de Saúde, eles estão trabalhando aí para pactuar nas reuniões com os secretários no Brasil, da região norte, né? E pactuar algo relativo a isso que o senhor falou, né? Compartilhar os custos, os gastos também, né? Que é um tratamento caro. O Estado hoje ele tem um convênio de gestão com a gente, o SUS não tem, nós não temos credenciamentos. Apesar de estarmos aqui 5 anos no estado de Rondônia, até hoje nós não temos o credenciamento e habilitação. Mas então vamos falar sobre isso então no próximo bloco. Um pequeno intervalo e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com sala de opinião, aqui com o Dr. Jean Negreiros. Ele é diretor administrativo da unidade do Hospital de Câncer de Barretos, o Barretinho, aqui no município de Porto Velho. Então, queria saber o credenciamento do hospital, da unidade do Barretos aqui em Porto Velho e dos hospitais. A nível nacional, Barretos é credenciado pelo SUS? A nível nacional, o Hospital do Câncer, a matriz, ela tem um credenciamento e uma habilitação. O governo do estado de São Paulo
com o Sistema Único de Saúde. E Rondônia, apesar de estarmos aqui há 5 anos, esse ano que 2 meses a gente completa 5 anos, o Hospital do Câncer até hoje não teve habilitação. Mas então, isso compete a quem, doutor? Isso é força administrativa. A própria Secretaria local, de Saúde. Secretaria de Local. Nunca houve, por parte da Secretaria, interesse em fazer com que isso chegasse a ser concluído. Mas um órgão tão importante, um hospital tão importante, e a população precisando tanto? Pois é, isso que nos chama a atenção. O que gerou bastante diálogos nos últimos dias com respeito a essa dificuldade, porque sem essa habilitação, o hospital não tem como abrir 2 unidades, porque nesse primeiro momento, aqui 1 mês, a gente está pronto, a parte ambulatorial. A gente vai continuar no Hospital do Câncer, no Barretinho, por mais uns 12 meses, até ficar pronto o centro cirúrgico, UTI e internação, mas, complementando o que o senhor falou, é muito estranho nós estarmos aqui há 5 anos e o Ministério da Saúde chegar e falar: Henrique, vocês têm que inaugurar o Hospital do Câncer da Amazônia para se habilitar. O Henrique falar: uai, ministro, a gente já tem um hospital funcionando em Rondônia. Já funciona? Funciona, ministro. E por que não tem dados? Justamente pelo fato de nunca a Secretaria ter nos habilitado. A Secretaria, ela solicita a habilitação para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde quem habilita. O governador nos prometeu agora, em reunião com a deputada Marinha Halp, agora essa semana, que a intenção do Estado de Rondônia é habilitar o Hospital de Câncer de Barretos de forma exclusiva para o atendimento de câncer aqui na capital, de forma rápida. Então, tudo vai depender, a inauguração da nossa nova unidade, o Hospital do Câncer da Amazônia, a parte ambulatorial, de acordo com como ande esse andar político. Mas, doutor, o senhor falou de forma rápida. O senhor está há 5 anos como diretor administrativo do Barretinhos e até hoje o senhor não conseguiu credenciamento para a manutenção do próprio hospital e do tratamento desses pacientes. O que é rápido? Acredito que o senhor há de convir que estamos aí com a obra na porta. Então, a população, ela pressionará o compromisso que foi feito com o hospital. É um hospital que atende os 4 cantos de Rondônia. Um hospital que vem prestando um serviço admirável e um atendimento muito humano. Então, eu acredito, com essa união de força política, de secretaria, se eles quiserem, essa habilitação sai rápido. Vai depender do querer deles. Igual o senhor falou, em 5 anos eles não proporcionaram essa habilitação. Então, isso é ruim para o Estado, porque o Estado hoje ele perde mensalmente toda a quimioterapia que nós produzimos e lançamos na conta do hospital de base. O hospital de base ele não consegue receber isso do SUS. Então, média de 600, 700 mil reais mês vai jogado na lata do lixo, por não termos esta habilitação. Então, o Estado, ele arca, o hospital ele custa em média de 2 milhões e 900 mil. Ele perde e não faz não habilita. Ele mantém uma clínica local que faz de 10 serviços para o tratamento de câncer, ela faz 2, que é a quimio e a rádio. Então, assim, ele acha melhor perder do que... e arcar com o caixa próprio. O Estado, ele complementa 1.950.000 reais mês do atendimento que é realizado. Então, ele custa média de 2.900.000, cerca de 1 milhão de reais é arcado pela população. Os leilões de gado, as ações de pessoas comuns, empresários, as moedas e todas as ações locais que a gente realiza a nível de custeio para o hospital. Então, doutor Aparício, como o senhor bem falou, precisa do cumprimento desses compromissos que foram agora há pouco firmados com a nossa instituição. Mas estaremos aí ativamente, principalmente agora, esse mês de maio, para que a gente possa
avançar com essa habilitação, pois o ministro da Saúde ele está bem favorável. Recentemente ele habilitou a unidade nossa em Fernandópolis e a de Jales, então ele está bem favorável, habilitado aqui, mas precisa que a secretaria encaminhe a solicitação feita então por vamos nós. aqui fazer um apelo ao governador Confúcio Moura para que possa solucionar esse problema o mais rápido possível. Eu acho que não dá para entender. O governador é médico, é colega médico, e acho que ele tem que ter a sensibilidade, tanto ele como o secretário de Saúde do Estado de Rondônia, para resolver esse impasse que já fazem 5 anos, onde o Hospital do Câncer de Barretos, Barretinho aqui do município de Porto Velho, solicita esse credenciamento, segundo o diretor administrativo, e esse credenciamento não sai. É uma questão de saúde pública, é uma questão de pensar no próximo e de melhorar as condições de oferta de tratamento à nossa população que necessita. Eu acho que talvez seja um vacilo, né, do governo do Estado e não tomar essa iniciativa mais rápida. São 5 anos, governador. Eu acho que nós não podemos mais esperar. É algo assim que nós dependemos desse dinheiro, desse recurso, para a sobrevivência da assistência ao câncer, aos pacientes de câncer no nosso estado. E acho que nós temos que fazer um grande apelo, né? Você já teve uma reunião e agora é um momento de esperança, né? Com certeza. E a gente conta com o seu apoio e de toda a imprensa do estado de Rondônia para que nos ajude a pressionar os municípios, principalmente os deputados do interior. Tivemos uma audiência com os deputados também nessa semana. Eles ficaram bastante chateados com toda essa situação e prometeu nos ajudar a pressionar a secretaria que agilize esse processo. Então, toda a sociedade unida, a classe política, a gente conseguirá, com certeza. O que representa para o senhor essa construção, esse modelo assistencial que está sendo construído aqui na Amazônia? É algo inexplicável, doutor Aparício. Você poder fazer parte de um projeto deste nível, desse porte, e entender a essência desse projeto, saber que as pessoas, elas, há algum tempo atrás, elas morriam por não ter um atendimento, imaginar que a região norte vai poder ofertar um atendimento de qualidade, de ponta, para o tratamento de câncer, isso não tem preço. Poder fazer parte, só de estar ali, entendeu? Já é de uma grande alegria para todos nós, a família Barretos, entendeu? E para mim, como médico, como cidadão, como profissional, é muito importante estar hoje nesse projeto e saber que esse projeto ele é respeitado pela população, ele é um projeto de vocês, para vocês, e um projeto para atendimento 100% ao paciente SUS, paciente carente ou aquele paciente que, de certa forma, acredite no nosso poder de cura da sua doença, da sua enfermidade. Então, é muito, muito prazeroso estar numa instituição como o Hospital do Câncer de Barretos, principalmente nesse momento ímpar que nós estamos aí com uma unidade moderna de ponta para dar dignidade a todos os nossos pacientes. Porque o tratamento de câncer, ele não é só o medicamento, a cirurgia, ele tem bastante diferença. Um paciente que chega no hospital, ele chega ali com a notícia que ele ali, tudo ele coloca na mão daquele balcão. Quando ele chega no nosso hospital, ele coloca toda a sua confiança. Então, a gente poder receber essa confiança e dar as respostas necessárias para esse paciente, não tem preço isso, doutor Aparício. Doutor, quero agradecer imensamente a sua vinda aqui em Sala de Opinião, dizer que estamos unidos nessa luta. Obrigado, vamos, não só eu, mas a população tem que se unir nesse projeto que é fabuloso de cura, de amenizar dores, de amenizar sofrimento na nossa população. Pedir a maior sensibilidade do governo do Estado em que analise, veja os mecanismos corretos para que possamos agilizar o credenciamento do Hospital do Câncer aqui no estado de Rondônia e para que possamos realmente aquilo,
amenizar dores, né, amenizar sofrimento e dar o melhor que podemos à nossa população no tratamento. Então, quero dizer sucesso ao senhor, Obrigado, sucesso ao doutor Henrique, e que possamos realmente trabalhar junto, que sejamos parceiro nesse projeto fabuloso. Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui um pouco, atualizar todos os seus telespectadores, esse programa que ele chega nos 4 cantos de Rondônia e do Brasil. E do Brasil. Então é um momento ímpar para a gente estar aqui, doutor. Muito obrigado pelo seu convite. Eu que agradeço, doutor Jean. Foi um prazer imenso. Igualmente. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.